E aí, eu nunca fui bom com animais, principalmente pets. Tanto que eu nunca tive muitos e eu também não tenho mais nenhum hoje, sabe? E é por isso que eu vou contar hoje as minhas tristes ou pimposas histórias com animais ou algo parecido. Da hora. Meu primeiro pet, um cachorro chamado Flax. Eu não entendo nada dos dogs, então eu não sei qual é a raça dele e eu também não me lembro muito porque eu ganhei ele quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. Foi um dia que meu pai chegou com ele dentro do carro e eu tava com medo porque eu devia ter medo de cachorro, mas a gente se acostumou com ele e toda manhã eu ia pra janela e gritava Flax! E ele vinha toda manhã. No dia que a gente ganhou ele, meu pai já tinha comprado água e comida e alguém, provavelmente o Flax, já tinha tacado toda a ração no pote d'água e por isso... Não é interessante. Cadê a graça, né, Tocha? Eu não sei, mano. E depois disso a gente tinha viajado por alguns dias e nós chegamos de noite. De manhã, quando eu fui chamar ele, o Flax não veio. Então eu fui perguntar pra minha mãe o que aconteceu. Aposto que ela vai falar que ele fugiu pra algum lugar. Não, ele morreu mesmo. Então, foi só alguns anos depois que eu fui descobrir que o Flax morreu de intoxicação intestinal. Alguém deve ter dado pipoca pra ele ou algo assim, tá ligado? Alguns anos depois nós ganhamos um hamster chamado Kevin, e sim, é Kevin por causa do Kevin do Ben 10. E ele ficava de boa na gaiola dele comendo ração, e ele comia ração? Sei lá, mas ele também tinha aquelas rodinhas pra ele ficar monstro. Eu curti o Kevin, mesmo ele sendo um pouco rabugento, mas ele era bem calmo. A gente deixava ele correr pela casa de vez em quando, tanto que um dia a gente perdeu ele, mas relaxa, a gente achou ele. Quem limpava a gaiola dele era meu irmão Nicholas, que colocava ele dentro do pote da ração enquanto ele limpava. Aí um dia, quando ele foi limpar a gaiola do Kevin, o Nicholas deixou ele dentro do pote de comida como sempre, limpou tudo e acabou esquecendo de colocar o Kevin de volta na gaiola. Tudo bem, mas ele também fechou o pote de comida sem querer, então o Kevin morreu de asfixia. Minha mãe só foi encontrar ele no dia seguinte quando ela foi lavar a roupa. E não fiquem tão bravos com o Nicholas, ele era bem pequeno e ele também ficou bem mal depois daquilo. Sério, mentira, tudo culpa sua, Nicholas. Mas sendo um pouco do tópico de pet, sempre teve um animal que eu admiro bastante, o Lula Molusco, os esquilos. Eu gosto bastante de esquilos. E essa semana eu tava em um estado que tem bastante esquilos, então eu decidi procurar esquilo porque sim. E qual é o problema? Eu não posso procurar esquilo? Mano, na moral, hoje que eu vou gravar esse esquilo. Sério, eu juro que tem um esquilo morando aqui em cima, cara, mas ele não aparece. Vou ficar aqui de tocar até ele aparecer. Mano, vai escurecer daqui a pouco, tá ligado? Mano, acho que tem um ali na árvore. Olha o esquilo, tá ligado? Cadê? Olha. Cadê o esquilo? O esquilo, tá ligado? E aí, man, não foge, não. Eu só quero conversar. Não quero não. Próximo pet, coelhos. Eu já tive 2 coelhos. O primeiro a gente comprou de uma amiga e nós demos o nome de Hansel Abdir pra ele. Hansel Abdir. Ele sempre ficava na gaiola, mas eu acho que ele era algum tipo de gênio do crime, porque ele sempre escapava. Tipo, a gente checava a gaiola e não tinha nenhuma abertura na gaiola, mas ele sempre escapava. A gente tinha que ficar indo atrás dele pra colocar ele na gaiola de novo, mas às vezes a gente se cansava e deixava ele livre pelo quintal. Aí um dia a gente deu alho poró pra ele e ele comeu e algumas horas depois ele... Você já sabe o que aconteceu. Pelo jeito, alho poró faz mal pros coelhos, mas de qualquer jeito a gente não sabia e também... Como que alho poró faria mal em 3 horas, sabe? Após que como ele era um gênio do crime ali, ele deve ter fingido a própria morte e ter fugido pra algum lugar, tipo Acapulco. Mas tirando isso, a gente ficou bem mal e enterramos ele num pé de mamão. Pé de mamão é top. Aí alguns meses depois, um outro coelho da mesma cor apareceu no nosso quintal e a gente pensou em ficar com ele e cuidar. E definitivamente não ia mudar alho poró pra ele. Alho poró é maligno, tá ligado? Mas o coelho era de outra pessoa, então a gente devolveu pro dono e... Último pet, galinhas e codornas. Quando eu me mudei pra uma casa com um quintal grande... Não era um quintal grande, era uma floresta, tá ligado? Meu pai decidiu criar galinhas e codornas. Sim, galinhas e codornas do meio do mato. Eu sempre quis ter galinhas, mas tipo, de estimação e não criadas em conjunto. Também porque eu sou um cara da ciência e tecnologia muito avançada, cara. Pra você ter uma ideia, recentemente eu descobri que o botão shift no teclado deixa a letra ficar grande. Além disso, a gente tinha que construir um galinheiro quase do zero, mas com a ajuda da família, em um tempo, a gente conseguiu construir o galinheiro e a gaiola pras codornas. Tudo bem, tanto que a gente chocou os ovos delas e elas cresceram e botavam ovos e tava indo tudo bem, até que uma manhã, algum bicho enorme, cuja espécie até hoje eu desconheço, derrubou os pilares da gaiola das codornas, que ela tava sustentada e você já sabe o que aconteceu, né? Tudo que sobrou foi um monte de penas espalhadas pelo chão, a gente ficou triste e eu ainda não entendo qual devia ser o tamanho do bicho pra derrubar aqueles pilares de grossura de
uma marreta. Mas pelo menos a gente ainda tinha as galinhas, né? Não por muito tempo. As galinhas acabaram sendo comidas por uma raposa, eu acho. Mas enfim, foi mó triste, eu não sei cuidar de pet, eu me arrependo, mesmo só tendo tipo uns 11 anos na época. Mas tudo bem, se eu tiver um pet no futuro, eu juro que eu vou cuidar dele direitinho e não vou deixar o Nicholas chegar perto dele e nem dar-lhe o poró. Então, foi basicamente isso e o final do vídeo de novo, eu não sei encerrar, então eu vou tomar água de novo.